Arte suave, pra muitos uma saída. Jiu-jitsu, transformando vidas dentro e fora do tatame. A missão não seja esquecida. Jiu-jitsu, meu estilo de vida. Arte suave, pra muitos uma saída. Jiu-jitsu, transformando vidas. Então, eu trabalho com a música desde os meus 16 anos, onde eu aprendi, né, depois que eu participei de um projeto social. Tive um professor que levou o hip hop nesse projeto social que a gente participava, e foi a partir dele do pessoal desse projeto, que eles introduziram o movimento hip hop no projeto em si, né? E aí é uma ONG que tem aqui na minha comunidade onde eu moro, e foi lá que eles apresentaram basicamente o rap, mas em si a música, né? Esse professor levava bastante referências musicais, não só do rap, mas de outros estilos. E aí ele acabou apresentando pra gente, né? Pra mim, eu tinha uns 15 para 16 anos. E aí foi a partir desse projeto que eu comecei a experimentar música, a tentar escrever. E aí foi a partir disso que eu comecei no mundo da música, né? Minha família, ela não tem uma referência de músicos, né? E aí foi tudo voltado por esse projeto social, que lá a gente tinha aula de vários instrumentos, e esse professor que entrou lá não era ligado à música, mas sim a grafite. E ele tinha um grupo de rap, ele fazia alguns trabalhos musicais, e ele começou a apresentar músicas pra gente, né? Mas não no intuito de tornar alguém ali que fosse músico em si, mas ele queria apresentar o que ele curtia, né? E o que ele fazia além do projeto social. E aí foi a partir disso, né, que eu comecei assim, ele falou, meu, você não quer tentar compor, né? Vamos pro lado do rap, que é um pouco mais, né, ele dizendo, né, que era um pouco mais fácil, né? E você coloca a sua vivência no que você já vivencia aqui na sua comunidade e tal. Eu falei, não custa nada tentar, né? Mas com 15 para 16 anos a gente fazia umas rimas que rimava fácil, né? Assim, rimas que não tinham, não que não tinha conteúdo, mas sim que eram rimas de iniciante, né? E aí ele compartilhou o conhecimento dele, e aí acabei gostando, né? E aí conheci outras pessoas, outros artistas de rap que ele acabou me apresentando, e eu falei, pô, acho que esse daí eu consigo fazer, e vamos tentar. E aí depois desse projeto social eu acabei gostando, né? Acabei gostando de mexer com música, de mexer com áudio, e aí eu quis me aperfeiçoar, né? Então eu busquei um curso técnico para isso, né? Eu fazia minhas músicas, mas eu não tinha onde gravar, né? Então, e eu acabei indo pro buscar recursos, né? Estudar mesmo como que fazia a música, como que era o processo de gravação. E aí eu entrei de fato em um outro projeto, onde que eu aperfeiçoei a parte técnica, né? Eu já sabia escrever, já cantava, mas eu queria aprender a gravar. E aí foi daí desse outro projeto que eu participei, que eu acabei tomando gosto, né? E aí eu montei meu home studio, né? Que hoje é o Aquário Produções, onde eu faço os meus trabalhos, e comecei a desenvolver esse meu lado, o lado profissional da música, né? E acabei começando a estudar música, acabei começando a estudar a produção musical em si, né? Como as técnicas de gravação, o que o rap precisa, né? Precisa produzir uma batida, precisa ser num tempo tal, precisa de músico, sabe? Então eu aprendi, fui estudar de fato como se gerenciava uma parte de produção musical em si, né? E aí eu acabei me profissionalizando a partir desse curso. E aí montei o meu home studio, onde eu uso o meu estúdio como a minha base para produzir minhas músicas e de outros artistas, né? E hoje com os estudos, né, e os aperfeiçoamentos que eu acabei obtendo, eu comecei a produzir para outras pessoas, outros artistas aqui de onde eu moro, aqui em São Paulo, né? E o meu forte, né, o ramo musical que eu mais trabalho aqui no meu estúdio é o rap. Então, hoje eu trabalho basicamente aqui na Zona Sul de São Paulo, onde que eu moro. Eu faço produção musical para basicamente
quase todos os grupos de rap da Zona Sul de São Paulo. O último trabalho, assim, já pensando em agora, o último trabalho que eu acabei produzindo aqui no meu estúdio, né, e pensando no lado do meu musical, foi a trilha sonora do filme do Racionais MCs. Eu dirigi a trilha sonora do filme que saiu na Netflix, né? Então, é um dos trabalhos que, né, depois de todo esse tempo, lá dos meus 16 anos, hoje eu tô com 32. Bastante tempo de estudo, e aí hoje, né, além do meu trabalho musical, Rafael Fish, eu faço produções então para grupos como Racionais MCs, o pessoal do Detentes do Rap, Facção Central, que era o grupo, um grupo que tem aqui na Zona Sul, Negredo, sabe? São grupos daqui da Zona Sul de São Paulo que vêm me procurar para fazer a parte da produção musical também, né? Além de outros, tem vários outros nomes que, se eu for contar aqui, é muita gente. Mas basicamente é isso, né? Assim, a parte profissional da música, né? Nesse projeto social, lá no meu, né, nos meus 15 para 16 anos, tinha um jiu-jitsu, que foi ali, foi o meu primeiro contato. Mas o treino que tinha nessa instituição era um treino para molecada aqui do bairro, né? Então era um projeto social. E aí eu acabei tendo esse primeiro contato, né, de 15 para 16 anos. Foi muito bacana nesse processo. Mas era um treino que eu não jovem, né, adolescente, eu tava ali só por diversão e pelo movimento dos amigos e tal, mas eu tinha pegado gosto. Mas eu não treinei muito tempo, e aí eu acabei me desligando do jiu-jitsu, né, uns de 17 para 18 anos, eu falei, não vou, não quero treinar, porque eu também acabei arrumando um trabalho, e aí eu ficava só acompanhando os meus amigos, né, a evolução dos amigos ali, vendo, e aí fazendo algumas visitas, mas não treinando. E aí eu acabei me distanciando um pouco. Meio de 2018, eu falei, vou retomar o contato com o jiu-jitsu em si. E aí eu acabei pegando novamente, fui atrás dos meus amigos, os professores sempre me convidando para fazer parte para fazer parte, para voltar a treinar junto com eles. E aí eu tive a oportunidade, né, um convite de um dos meus amigos para voltar a treinar, né? Então foi em 2018 que eu acabei tendo esse contato, o recontato, né, com o jiu-jitsu. E aí voltei na mesma pegada da vontade da adolescência, os mesmos movimentos, e comecei a fazer os treinos com os amigos, né? E voltei a pegar gosto. Isso e foi muito bacana que eu lembrava do que eu treinava antes, quando eu era jovem, e aí em 2018 voltei, falei, olha, ainda lembro dos movimentos, né? E lembro das técnicas que treinava. E aí eu vi que eu tinha, né, não tinha esquecido do jiu-jitsu que eu aprendi lá na minha adolescência. E aí esse meu colega da equipe, o Eric, o da Ares Fight aqui, que é aqui do bairro, ele acabou me fazendo esse convite para voltar a treinar com ele. E aí, a partir desse treino com a equipe Ares Fight, que eu acabei voltando o gosto né, a pegar gosto pelo jiu-jitsu. E aí eu treinei com o Eric durante um tempo, em 2018, e aí em meados, assim, em setembro de 2018, setembro, a gente fez um campeonato de jiu-jitsu aqui na nossa comunidade, e aí eu encontrei com meus outros amigos de outra equipe, que foi a primeira equipe que eu tive contato lá na minha adolescência, que era a equipe da Babuíno Gold Team. E aí um dos, né, tendo contato com eles no campeonato, eu falei, pô, eu queria fazer um treino com vocês e tal, e acabei tendo a oportunidade do meu mestre, que é hoje, né, o PC, da equipe Gorillas Fight, falou, pô, vem treinar com a gente, né? Volta aí para a equipe, vamos voltar a treinar. E ele me abriu as portas, né, em 2018 para voltar a treinar de fato com eles, né? Tava junto com o Eric na equipe Ares Fight, mas para mim, para eu voltar a treinar, a academia do PC era mais próximo da minha casa e tal, e a relação que eu tenho com o PC e com a minha equipe da Gorilas era um pouco mais próxima, então eu acabei voltando para a equipe do PC Gorilas.
Então, desde 2018, eu venho treinando com ele, com o meu mestre, o PC da Gorilas. E aí a gente passou por todo aquele processo da pandemia, né? Então foi assim, eu voltei a treinar, mas infelizmente a gente acabou tendo esse impasse com a pandemia. E aí foi muito difícil, né? Porque eu acabei pegando gosto e aí depois do nada veio a pandemia, a gente teve que fazer todo aquele trâmite, né? Ah, vai poder treinar, as academias vão abrir, não vão e tal. E a gente tomando todo cuidado, né, com aquela restrição que estava tendo, né? Sempre treinando de máscara, né? Higienizando, né? Passando álcool e limpando o tatame. Mas o jiu-jitsu, com contato físico, a gente sabia dos riscos, né? Sabia dos riscos que a gente estava correndo, mas também tomando cuidado para que ninguém tivesse problema, não fosse contagiado, né? E aí a gente acabou levando, né, fazendo alguns treinos, não treinos pesados, mas voltando a treinar. E a gente continuou, né, com a pandemia, continuamos treinando. Falamos, vamos aí, seja o que Deus quiser. E aí o PC abriu as portas lá, não só para mim, mas para outros jovens, outras pessoas também, outras equipes, para voltar a treinar. E a gente continuou. Então, desde 2018 eu tenho pegado firme assim no jiu-jitsu, né? E aí reativou o gosto que eu já tinha pelo jiu-jitsu. Isso aí só foi uma válvula, assim, só foi um tiro para eu voltar a treinar de fato, né? E desde então eu voltei a treinar, né? Fiz todo esse processo na pandemia e tal, mas estou firme e forte, né? E para mim o jiu-jitsu, ele, meu, é um estilo de vida, né? Eu levo, assim, eu não sou um atleta de jiu-jitsu. Eu tenho o jiu-jitsu como um esporte, um hobby que eu pratico, né? E sempre ajudando, sempre com o intuito de ajudar os atletas que é da minha equipe. Então, né, eu uso o jiu-jitsu como um estilo de vida, um hobby, mas também mantendo o foco, né? Não fazendo corpo mole, voltando, treinando mesmo de fato, né? E aí eu sempre falei para eles, pô, tô aqui, tô à disposição, sou músico, mas gosto bastante do jiu-jitsu, então vamos treinar, né? Então, basicamente foi isso, né? Na juventude eu tive o contato e aí agora, né, na minha fase adulta que eu voltei com o jiu-jitsu em si. E aí mexendo com música e aí vendo os movimentos, vendo o professor passando as dicas, sabe? Vendo o meu mestre passando, meu, faz o movimento tal, e aí eu decorando os nomes, sabe? Eu falei, meu, que, que bacana, isso daí dá uma música. E aí foi a partir disso que eu falei, meu, vou começar a fazer, vou escrever aqui uma música. E aí, sempre no final do treino, pegando dicas dos nomes, das posições. Faz o mestre falando, paga 50 sprawl. Vamos ajustar o armlock. Os juízes faz a pontuação tal. Então eu pegava essas dicas, né, que nos treinos, e aí anotando no final do treino, eu falava, pô, acho que isso daqui é bacana, dá para colocar numa letra. Essa fala do professor é bacana, dá para colocar numa letra. Isso daqui é legal de colocar. As vivências nos campeonatos também. E acompanhava os atletas da minha equipe nos campeonatos, vendo a muvuca, vendo a multidão, vendo as outras equipes, sabe? Então, tudo eu foi, meu, serviu de inspiração para voltar, para escrever uma música voltada para o jiu-jitsu. Já estava pegando bastante gosto pelo jiu-jitsu, né? Já estava treinando e tal. E aí eu falei, vou escrever a primeira música. E a minha primeira música que eu escrevi foi a Brasil Jiu-Jitsu, que foi assim a minha primeira música com faixa branca. E aí foi a primeira música, eu falei, a primeira música, meu, então, mais faixa branca, tem que respeitar, né, acima de tudo, ter o respeito e a hierarquia de todas as faixas e tal. Então eu vou colocar isso aqui na letra. E aí a Brasil Jiu-Jitsu retrata exatamente o meu iniciar no jiu-jitsu. E a primeira música que eu fiz voltada para um esporte também. Então isso foi muito bacana, que uma experiência nova. Estava praticando jiu-jitsu, então eu já sabia o que eu queria falar, ia ser muito bacana. Tudo que eu falo ali foi o que eu aprendi no decorrer dos treinos. Tudo que eu falo na música tem a ver com a luta, tem a ver com o jiu-jitsu em si. Então não falei nada demais, não inventei nada.
Então foi muito bacana que foi coisas que eu fui tirando nos treinos, nos campeonatos, na vivência contra os atletas, sabe? E aí serviu de inspiração, né? O jiu-jitsu em si para eu compor essa primeira música que foi a Brasil Jiu-Jitsu. E aí eu treinando a música do Brasil Jiu-Jitsu tocando, né, em várias academias aqui, eu compartilhei com os amigos. E aí os meus amigos passando para outras equipes, aí eu falei, meu, essa música tá chegando em lugares que eu não fiz pensando assim, ah, vou fazer a música de jiu-jitsu para ser famoso. Não, não foi isso. Foi uma música que eu fiz assim, meu, eu quero mostrar o meu talento para as pessoas que praticam jiu-jitsu e mostrar para as pessoas que já acompanham meu trabalho musical que eu pratico jiu-jitsu, sabe? Então foi uma troca. Eu mostrar para os meus seguidores, as pessoas que acompanham o meu trabalho, que eu estou treinando jiu-jitsu, o que eu estou aprendendo, e o pessoal do jiu-jitsu conhecer o meu trabalho musical, sabe? Então isso foi muito bacana que eu foi uma música que não foi com pretensão de quero ser o famoso, porque eu já conhecia outras músicas de jiu-jitsu, outros raps, né? Já acompanhava. Mas eu falei, vou fazer a música para compartilhar e para somar na história do jiu-jitsu brasileiro. E aí foi a primeira música que eu falo assim, que bombou, né? Uma música que chegou nos quatro cantos do Brasil, que outras academias começaram a usar. E aí acabei postando nas redes sociais, nas plataformas de streaming. Isso ajudou com que a música chegasse em outros estados, outros países. Aí outras pessoas, outras academias de outros países repostando a música. Isso foi muito bacana. Eu falei, nossa, que bacana, o Brasil Jiu-Jitsu está chegando em lugares que eu não imaginava. Chegando em pessoas que eu não conhecia, outras academias, outros mestres, outras pessoas vindo me parabenizar, vindo falar sobre a música. Aí eu falei, meu, então acho que isso daí deu certo, a primeira música deu certo. E eu, como faixa branca, a primeira música, eu acho que eu não falei nada demais e contribuí com o mundo do jiu-jitsu. E levei um pouquinho do rap para o mundo do jiu-jitsu também. E aí, eu acho que eu pulei um pouquinho, né? Porque eu também voltei a treinar jiu-jitsu, porque o Ice Blue, ele é faixa preta, o Ice Blue do Racionais, ele é faixa preta de jiu-jitsu. E aí ele é uma das minhas. Eu tava com os caras ali produzindo as músicas com eles, né? Produzindo instrumentais, produzindo algumas músicas com o Mano Brown. E aí o Brau falando, meu, o Blue faz jiu-jitsu, pô, vai treinar com ele também e tal. E aí é uma das minhas referências. Uma das minhas referências é o Ice Blue, né? Então, assim, o cara que é do rap, ele não tem uma música voltada pro jiu-jitsu. Eu falei, opa, então já vou fazer uma. Mas ele é uma das minhas referências, sabe? Assim, o cara que é do rap, que é do mesmo mundo que eu vivo, que é o mundo musical, praticante de jiu-jitsu, já é faixa preta, sabe? Então, já tô com contato com o cara, eu vou trocar figurinhas. Então, o mestre do S Blue, converso, né, bastante com ele. Às vezes que eu ia participar dos campeonatos, quando era faixa branca, falava, ô Blue, tô indo agora lá pro campeonato, olha aí, muito obrigado por ser minha referência, sabe? E aí essa música também tem um pouquinho do S Blue ali. Aí falei, vou fazer a primeira música Brasil Jiu-Jitsu, fiz a música bombou, né? Não vou falar que estourou, mas a música chegou em lugares que eu não acreditava que chegaria e outros canais ajudando também. Então isso aí foi muito bacana. Essa foi a primeira música. A minha segunda música foi após eu me graduar para faixa azul. Falei, agora eu sou faixa azul de jiu-jitsu, já tenho um pouquinho da técnica, já conheço um pouquinho mais do que os professores estão me ensinando, meu mestre está me ensinando, então acho que eu posso falar um pouquinho mais. E aí eu quis nessa música, a Jiu-Jitsu Estilo de Vida, eu quis retratar de fato o que eu estava vivendo, o que o jiu-jitsu estava fazendo na minha vida, que era exatamente transformando a minha vida, né? Antes eu era um cara sedentário, tinha parado de treinar, não fazia nada, só ficava no estúdio produzindo, então não praticava esporte. Então fiquei pensando em tudo isso e o que o jiu-jitsu contribuiu não só para mim, mas eu fazendo visita em outras academias, e até na minha academia em si, que eu treino, eu vendo de fato o que o jiu-jitsu estava fazendo na vida dessas pessoas. E aí, vendo comentários das pessoas da primeira música que eu fiz, falei, mano, a sua música,
me ajudou a voltar a treinar, tô ouvindo a sua música, ela é uma inspiração. Eu falei, mano, que isso, eu sou, sou só mais um que tô aqui nesse movimento, tentando somar com a música e tentando treinar, tentando aprender a arte marcial. E aí eu falei, vou retratar nessa música. E aí eu coloquei o coração na ponta da caneta e tudo que eu estava sentindo. Então, o que o jiu-jitsu fez para mim? O que o jiu-jitsu faz para outras pessoas, né? E aí, basicamente, foi isso que eu quis retratar, né? Então, o jiu-jitsu transformando a vida das pessoas através dos projetos sociais, o jiu-jitsu ajudando outras pessoas, né, a se autodesenvolver, ajudando na saúde, no modo, no estilo de vida, no trabalho, na família, sabe? Então, foi tudo isso que eu quis passar nessa segunda música. E aí, vendo, né, depois que eu comecei a fazer essa música, eu falei, essa música precisa vir com videoclipe, e não pode sair um videoclipe de qualquer jeito, precisa ser na minha academia, junto com os meus. Convidei outras pessoas para fazer parte do videoclipe, né? Outras academias. Então, veio outros professores de outras academias aqui de São Paulo para somar nesse videoclipe. Eu expliquei para eles o projeto, tinha mostrado a música. Eles falaram, meu, a música tá dizendo tudo que nós professores fazemos com os nossos alunos, que é o tentar transformar a vida desses alunos através do jiu-jitsu. Aí eu falei, essa é a charada da música. E aí eu falei, essa música então precisa vir com videoclipe profissional. Eu acabei contratando para uma equipe para somar no audiovisual da música, né, para vir tanto o áudio com a qualidade boa e o vídeo, e aí contar mesmo, né, os movimentos, contar o que o jiu-jitsu faz através do esporte, o que o jiu-jitsu faz na vida da pessoa. E foi isso, né, meu? E aí, tá aí, a jiu-jitsu estilo de vida transformando a vida de muita gente, né? E eu fico muito feliz em saber que ela tá chegando em lugares que eu não planejei que chegasse, né? E chegar em pessoas que eu não sabia que o poder da música é isso, né? Chegar em pessoas e lugares que a gente menos espera. A maior vitória na vida é eu ter conseguido constituir a minha família de fato em si, né? Minhas filhas, minha esposa, minha mãe, e ter me tornado a pessoa que eu sou hoje, né? Porque onde eu moro, infelizmente, onde eu moro aqui na comunidade e em outras comunidades aqui, a gente está propício a ir para o caminho errado. E aí, através dos projetos sociais, através dos amigos também, através de professores, os mestres, dando dicas e ajudando também, eu pude ir para um outro lado, né? Não me envolver com coisas erradas. Então, basicamente isso, né? De ter conseguido me tornar a pessoa que eu sou, de não ter trilhado caminhos obscuros que me levasse para algo de ruim, mas sim de ter pessoas que me direcionaram para um caminho certo, um caminho bom. Então, isso é a maior importância, de você ter pessoas certas para te guiar para caminhos bons, caminhos que possa te fazer evoluir. Então, acho que isso daí é uma das coisas que me ajudam e faz com que que eu me tornasse e que eu seja a pessoa que eu sou hoje, né? Então, e para as pessoas aí que não acompanham o meu trabalho, segue lá nas redes sociais, Rafael Fish, dá um confere no YouTube, lá nas plataformas digitais. Só dá um confere lá. Tem outras músicas, né? Não só as músicas do Jiu-Jitsu, tem outras músicas dos meus trabalhos musicais, então, tá? Fica à vontade aí.